Olá, olá! Sejam bem-vindos a um novo vídeo. Hoje, como vocês já devem ter percebido, vamos até à Universal Studios em Orlando, na Flórida, e a nossa primeira paragem foi o Café dos Minions. Apesar de ser fevereiro, estava muito calor neste dia e acreditem ou não, nós mal entramos, já estávamos a morrer de sede, de fome, de tudo. Eu nunca falo sobre isto, mas a todos os parques temáticos que nós fomos, nós levamos sempre snacks e água para durante o dia. Mas como o Café dos Minions já estava nos nossos planos e já nós decidimos parar lá. Honestamente, acabou por ser uma das minhas paragens preferidas porque tudo dentro do café era temático. Depois seguimos para a atração dos Minions, que se chama Despicable Me Minion Mayhem. A montanha-russa que vocês estão a ver. Eu pensei em andar, mas não tive coragem e acho que vocês não me podem culpar, porque é bastante grande e assustadora. Portanto, isso nós ficámos só a observar mesmo. Daí seguimos para as ruas da Universal Studios, sendo que a nossa próxima paragem foi Revenge of the Mummy, que foi a minha atração preferida do dia inteiro. Eu e o JT andámos para aí 3 ou 4 vezes na mesma atração porque gostamos mesmo muito. E sinceramente é a única atração que, quando eu penso na Universal Studios, eu tenho saudades de andar. Como devem imaginar, eu não consegui gravar, era uma montanha russa e portanto era muito difícil segurar um telemóvel e desfrutar ao mesmo tempo. Mas vão ter que confiar em mim, que é uma das melhores atrações mesmo. Vocês podem pesquisar a atração no YouTube e ver como é que é, mas honestamente é uma caixinha de surpresas, aquilo tem surpresa atrás de surpresa atrás de surpresa e mesmo depois de eu saber o que é que ia acontecer, acho que não se tornou nada pior, só me apetecia andar mais e mais e mais e mais. Portanto, super recomendo esta atração. De todas as atrações, esta é a melhor. Enquanto vocês veem o interior da atração, eu vou falar de outra coisa diferente, que ainda não falei, que é o preço dos bilhetes. Eu penso que nós pagamos $140 por pessoa, mais o parque de estacionamento que eu penso que foi $20, já não me lembro muito bem. Não sei se vocês foram reparando, mas as ruas da Universal Studios são basicamente ruas normais. E portanto, eu acho que a Universal Studios, a minha opinião sincera, é que foi um bocadinho desapontante, no sentido que é um parque temático e eu não senti que estava a ser envolvida por nenhum tema. Há um bocadinho de tudo, mas é tudo um bocadinho desorganizado. Vejam um bocadinho do ambiente sem interrupções e tentem perceber aquilo que eu estou a dizer. Everybody, this one was a big hit. Espero que tenham conseguido perceber um bocadinho melhor aquilo que eu queria dizer. Depois de vaguearmos um bocadinho, fomos finalmente à Diagon Alley, o mundo do Harry Potter, muito esperado, uma das partes que eu estava mais entusiasmada para ver, que, mais uma vez, infelizmente, tenho a dizer que me desiludiu um bocadinho. Para começar, como vocês podem ver nos vídeos, está sempre imensa gente nesta zona, imensa, durante o dia todo. E quase que não há como fugir da multidão. Eu já estava a contar que houvessem mais pessoas nesta zona do que noutras zonas por causa da popularidade dos filmes. No entanto, não estava a contar que as lojas e os espaços interiores fossem tão pequenos.
A verdade é que dentro das lojinhas, que para mim eu acho que é das coisas mais bonitinhas, para além do dragão, não existia espaço, ou seja, eu senti que não conseguia sequer desfrutar da aesthetic das lojas, porque havia pessoas por todo lado, eu não me conseguia mexer, estava constantemente a pedir licença para passar. E portanto acho que nesse aspecto as lojas estão muito bem decoradas e tal, mas precisavam de ser maiores. Apesar de tudo, nós fomos na mesma a todos os sítios que tínhamos planeado ir, inclusive fomos a um restaurante experimentar alguma da comida tradicional que eu acho que acabou por se tornar a minha parte preferida da Diagon Alley.
Como vocês puderam ver, depois da Diagon Alley nós fomos à atração de Fast and Furious, que é exatamente aquilo que vocês estarão à espera, de certeza. Muito parecido com a dinâmica dos últimos filmes, um bocadinho irrealista, mas dentro daquilo que era o esperado. E depois fomos à Krusty Land, que na verdade nem eu nem o JT estávamos muito à espera, mas gostamos bastante desta atração. Daí seguimos para a SpongeBob StorePants. Sim, só existe mesmo uma lojinha do SpongeBob, não existe atração, infelizmente. Portanto, nós fomos ao menos à lojinha para nos envolvermos um bocadinho no tema. E não desiludiu, acho que está bastante bem decorado. A nossa próxima paragem foi a E.T. Adventure, mais uma atração. Esta eu consegui gravar para vocês, portanto vou-vos deixar com o vídeo da atração inteira. Saindo da E.T. Adventure, nós passamos pelo pântano do Shrek. Eu queria muito tirar uma foto com o Shrek. No entanto, aquilo tem um número limitado de pessoas que podem ir para a fila para tirar uma foto. E quando nós chegamos lá já estava fechado e já não ia abrir mais durante aquele dia, portanto não consegui. Depois fomos andar na montanha russa dos Trolls. O JT não queria muito andar porque disse que era uma montanha russa de crianças e de facto na fila só havia crianças, mas eu já tinha planeado andar e portanto nós andamos os dois e eu acabei por achar que até foi divertido. Obviamente não foi uma atração que nos desse muita adrenalina, mas foi divertido na mesma. Por fim, fomos à atração de Men in Black e vimos um bocadinho do desfile de Mardi Gras, que não sei se vocês sabem, mas é basicamente um desfile de carnaval em que atiram pérolas à plateia.
Vou-vos deixar com o restinho do vídeo, sem interrupções. Obrigada por terem visto até aqui e vemo-nos no próximo vídeo. Beijinhos!